Olá, lindinha e lindinho do eMaster, bem-vindos de volta. Com vocês, professor Alessandro Goiano. Essa é a nossa segunda aula de História do Brasil e a gente continua falando de administração colonial. A gente teve uma primeira aula que a gente falou a respeito disso, focando mais na parte das capitanias hereditárias. Aqui a gente vai focar mais na parte de governo geral, que é o segundo modelo administrativo que será implantado aqui no Brasil. Tudo bem? Convido você para me seguir lá nas redes sociais, Prof. Alessandro Goiano, sem ponto, sem nada, tanto no Face quanto no Insta. Vem comigo. Galera bonita do meu Brasil varonil, sistema de capitanias hereditárias, deu bom ou deu ruim? Deu ruim. O sistema, de um modo geral, ele não foi um sistema eficiente. Professor, então quer dizer que nenhuma capitania deu certo no Brasil? Não me tome pelo que eu não falei. Eu disse que o sistema é um sistema que não vai funcionar. Mas a gente viu, por exemplo, que a capitania de Pernambuco e de São Vicente funcionaram muito bem. Então, o sistema fracassa, mas você tem capitanias que prosperam. Bom, se o sistema de capitanias hereditárias fracassa, qual será o próximo passo agora tomado por Portugal? O próximo passo será a criação do chamado governo geral ou sistema de governos gerais, que começa a partir de 1548 e segue até muito perto da independência do Brasil. Olha, o ensino da história ele mudou muito e para melhor nas últimas décadas. Quando eu era criança pequena em Tumbiara, a gente tinha que decorar uma série de coisas, né? Decorar data, decorar nome. A história não lida mais com isso. A história hoje ela é uma história mais reflexiva, ela é uma história que estabelece relações de causa e consequência, reflexões, pensamento crítico, enfim. Agora, existem datas que elas têm uma singularidade muito interessante. Existem datas que elas têm uma riqueza de significados muito importante para a história. Se fosse o pessoal lá do português, eles iam dizer que era uma data polissêmica. Chique isso, né? Máximo de significados com o mínimo de significantes. Então eu coloco para você 1548. Cara, muita coisa aconteceu em 1548 envolvendo Portugal e com repercussão sobre o Brasil. Então, por exemplo, 1548, o que você tem? É a primeira vez que você tem prejuízo no comércio com as Índias Orientais. Então, Portugal, em 1548, fez a sua contabilidade e percebeu que ele teve, pela primeira vez, prejuízo no Oriente, no comércio com as Índias. O balanço naquele ano, ele fechou no vermelho. Portugal começou a não ganhar o dinheiro que ele ganhava no comércio das Índias. Professor, o senhor poderia nos explicar por quê? Bom, resumidamente, porque não cabe aqui, a palavra é concorrência. Houve um tempo que Portugal explorava sozinho o comércio das Índias Orientais. Agora existem outros países fazendo isso. Você tem a Espanha fazendo isso, você tem os holandeses fazendo isso, você tem os franceses fazendo isso. Então, tem muita gente botando produto no mercado. Então, Portugal não é mais o único que oferece esse serviço, existem concorrentes que oferecem o produto. Então, Portugal tem prejuízo no comércio das Índias. Beleza? Só que em 1548 não teve só esse problema na história de Portugal. Teve mais. 1548, Portugal ainda naquela sequência de guerras de reconquista, guerras religiosas, né, que ele travava contra os mouros, que é o nome que nós damos aos árabes militares, principalmente ali no norte da África, no Mediterrâneo. Em 1548, Portugal sofreu uma importante derrota militar na região do atual Marrocos. Portugal andou tendo derrotas ali e essas derrotas custaram grana para Portugal. Essas derrotas afetaram as finanças portuguesas. Então, peraí, eu te dei duas informações aqui que se completam. Primeira informação, a fonte de lucro que Portugal tinha naquele momento era o Oriente. Essa fonte de lucro, ela não existe mais, ele teve prejuízo. Segundo, prejuízo número 2. Ele promove campanhas militares e perde essas campanhas militares. Portanto, ele acabou tendo um segundo prejuízo. E calma que vai ficar pior. O rei português
aquele mesmo que havia criado o sistema de capitanias hereditárias Dom Manuel III, o Conquistador. Ele teve uma crise e que levou ele a ficar internado. Ele teve uma crise. Crise de quê, professor? Crise de dor de cotovelo. Ele teve um ataque de ciúmes, o homem. Como assim crise de ciúme, professor? Do que o senhor está falando? Ah, eu achei que a aula era séria. O senhor ia falar, não, é sério. O problema dele é que o grande interesse de Portugal, quando navegou, além de chegar nas especiarias, lá nas Índias Orientais, o grande interesse de Portugal era com os metais preciosos. E já tinha quase 5 décadas de presença portuguesa no Brasil e ainda não se havia descoberto um único grama de ouro por aqui. Em 1548, a Espanha atravessa o Atlântico com uma frota de navios carregada de prata, retirada daqui, da região de Potosí, atual Bolívia. A Espanha já explorava prata na região do atual México e em 1548 Potosí abarrota navios espanhóis de prata. Então nós temos aqui a descoberta de prata pela Espanha. Em Potosí. Ou seja, o rei tem uma crise de ciúme, ele tem uma crise de dor do cotovelo, exatamente por dizer o seguinte, poxa, a gente já está no Brasil há tanto tempo, a gente já tem acompanhado o Brasil há quase 5 décadas, e a gente não conseguiu um chibilzinho sequer, a gente não conseguiu 1 grama de ouro sequer, e aí de repente vem a Espanha e bum, né, começa a levar prata que não acaba mais. Então isso aqui, essa nova conjuntura, ela foi determinante para uma mudança de postura de Portugal em relação ao Brasil. O que Portugal fazia com a administração da colônia até aquele presente momento? Portugal entregava na mão dos particulares e deixava esses particulares livres, leves e soltos, senhor da bagaça toda. Os caras faziam o que eles queriam. Não tinha um controle, não tinha uma fiscalização, não tinha uma presença do Estado português aqui. Não tinha. Então Portugal percebeu que era necessário criar uma nova forma administrativa para a colônia. Era preciso que o Estado ele estivesse presente no dia a dia da colônia. E é por isso que em 1548 é criado o sistema administrativo de governos gerais, que o primeiro deles desembarca no Brasil exatamente em 1549. Por isso que eu coloquei as 2 datas. 1548 a criação, 1549 o desembarque aqui no Brasil. Professor, como assim? Eu não entendi. As capitanias hereditárias elas serão extintas, então não. Lembra da observação que eu te falei no finalzinho da aula passada? O sistema de capitanias hereditárias vai continuar existindo no Brasil até o século XVIII. É o Marquês de Pombal, lá no século XVIII, que traz essas capitanias hereditárias de volta para a mão do Estado. Ué, mas espera aí, professor, se as capitanias não serão extintas, o governo geral ele vem e como é que fica isso então? Ele virá com a finalidade de centralizar essa administração, de coordenar as ações administrativas aqui e tornar essas capitanias eficientes. O primeiro governador que desembarcou aqui, o Tomé de Souza, estava escrito no regimento dele, como se fosse uma espécie de orientação que ele recebeu. Estava escrito lá que ele deveria dar favor e ajuda às capitanias. Ele deveria auxiliar as capitanias, fazê-las prosperar, fazê-las dar certo. O que Portugal está fazendo, na verdade, é passando a administração para a esfera pública. Então, enquanto o sistema de capitanias hereditárias era um sistema privado, o sistema de governo geral é um sistema de administração pública. É o Estado que vai tomar conta desse processo. Ou seja, enquanto as capitanias ele descentralizava a administração, no sistema de governo geral, ele está centralizando a administração. Ele está promovendo a centralização. Ele está promovendo a centralização administrativa. Então, comparando com o sistema de capitanias hereditárias, as capitanias eram privadas, o governo geral é público.
as capitanias eram descentralizadas, o governo geral é centralizado. Mas que fique claro para você que o sistema de capitanias hereditárias, ele continua funcionando, ele continua existindo, ele continua a todo vapor. E o governo geral, a partir de agora, ele tem a tarefa de orquestrar isso, ele tem a tarefa de fazer isso produzir, de fazer isso dar certo. É como se o Estado absolutista português ele estivesse estendendo o braço dele sobre a área colonial. Ele estivesse colocando o pezinho dele dentro da área colonial. É simples assim. O Estado português ele está colocando o pezinho dentro da própria colônia. E esse é o sistema de governo geral. Por favor, não dissocie esse projeto dessa conjuntura que nós estamos vivendo aqui no mundo. É isso aqui que determina a criação do governo geral. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Então, vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá. A partir de agora, virá de Portugal para cá um funcionário da estrita confiança do rei, que vai prestar contas única e exclusivamente, diretamente a ele, que vai ser o responsável pela administração em toda a área colonial. Quem é essa pessoa, professor Goiano? Tá lá, meu caro. É o governador-geral. Os 3 primeiros e mais famosos governadores gerais da história, na sequência, eu vou colocar aqui, porque às vezes o aluno gosta de anotar, né? Nós temos Tomé de Souza, que é o primeiro deles. Fica pouco tempo aqui no Brasil, coisa de 3 a 4 anos. Depois do Tomé de Souza, nós tivemos um outro chamado Duarte da Costa. E finalmente fecha com um terceiro, que é o que vai ficar mais tempo à frente do Brasil, por quase 2 décadas, e o nome dele é Mem de Sá. Olha que nome fofo, Mem de Sá. E é interessante, né? Algumas coisas na vida da gente parece que já estão escritas, né? Eu morei numa rua em Itumbiara, minha cidade natal, chamada Mem de Sá. E antes eu havia morado numa outra chamada Presidente Dutra. E antes ainda eu havia morado numa outra chamada Pedro Álvares Cabral. Ou seja, 3 nomes ligados à história do Brasil. Parece que eu já estava predestinado a ser esse que trago para você a palavra, a boa nova. Hã? Gostou, né? Agora vamos voltar para a história, que é por isso que você está pagando. Então esses 3 aqui, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá, são os 3 primeiros governadores gerais do Brasil e os mais importantes. Uma curiosidade, sei que você gosta disso também, para puxar assunto com o sogrão no final de semana, né, criar um almoço de domingo entre um macarrão e uma Coca-Cola. O sobrinho desse Mem de Sá aqui, ó, chama Estácio de Sá. E é o cara que, para combater os invasores franceses na Baía de Guanabara, ele funda ali uma fortaleza, um forte, chamado São Sebastião, Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que mais tarde vai dar origem a uma maravilhosa cidade chamada Cidade do Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa. Né? Exatamente, o sobrinho do Mem de Sá é o fundador ali do Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro. Inclusive tem, eu não me lembro, uma escola de samba no Rio, agora que teremos carnaval em 3 semanas, chamada Estácio de Sá. É uma homenagem ao sobrinho do rapaz aqui. Tá vendo? Aula de história também é cultura. Então vamos lá, galera. Chega para cá o governador-geral. E o governador-geral não vem sozinho. O governador-geral, ele traz uma comitiva, ele traz, olha a palavra chique no inglês, hein? Ele traz um staff. O staff, um grupo de funcionários e colaboradores que vem com ele. Diz as más línguas que ele desembarca no Brasil com mais de 1.000 assessores, com mais de 1.000 funcionários. Nossa, professor, que cabidão de emprego, hein? Pois é, 1.000 funcionários ao todo. E desses funcionários que desembarcam aqui, eu quero destacar para vocês 3 deles que têm funções muito importantes dentro da proposta de administração. Dá um look aqui, por favor. Ouvidor-mor. O mor aqui é um sufixo para designar a pessoa importante, pessoa destacada, o primeiro da sua função, né? Ouvidor-mor. Provedor-mor e capitão-mor. Professor, havia um de cada? Não, cara, haviam vários de cada.
vários ouvidores, vários provedores, vários capitães. Qual era a função dessas pessoas? Professor, vem comigo. Ouvidor, que dá nome a uma cidade em Goiás, do lado de Catalão ali. O ouvidor, ele era uma mistura de promotor de justiça e juiz de direito. Houve um tempo que eram praticamente a mesma coisa. Ele era o que aplicava a justiça, era o que ouvia, era o que promovia os julgamentos, era o que aplicava a lei. Ele era encarregado da justiça. Quando você vai para a aula de literatura, né, você tem lá no século XVIII, na região das Minas ali, período do arcadismo, você tem um dos participantes da Conjuração Mineira ali, que é o poeta Tomás Antônio de Gonzaga, apaixonado pela sua Marília de Dirceu. Tomás Antônio de Gonzaga era ouvidor de Vila Rica. Ele era, portanto, o juiz promotor de Vila Rica. Ele era o responsável pela justiça. Provedor, responsável pelas finanças. Atenção, porque pode haver um pega por aí. Deixa eu te perguntar uma coisinha de conhecimentos gerais, né? Você deve acompanhar seus pais aí, algum parente próximo, acho que você não está mexendo com isso ainda. Mas quando você paga imposto, né? Quando você declara imposto de renda, paga imposto, para qual órgão do governo você faz isso? Qual é o órgão do governo lá em cima que zela por essa parte de arrecadação, de finanças, de imposto, que coleta esses impostos e vai atrás de você se você não pagar esse imposto? Professor, seria o Ministério da Fazenda? Receita Federal? Isso, Receita Federal. E a Receita é subordinada a um ministério chamado Ministério da Fazenda, que atualmente tem como ministro o Fernando Haddad. O Ministério da Fazenda é o que lida com isso aqui. Por isso que você fala ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro das Finanças, estamos falando a mesma coisa. Provedor-mor, responsável pelas finanças, responsável pela fazenda, pela arrecadação. Curioso, né, chamar de fazenda? É legal, é esse o termo. A fazenda, a receita, é isso. Receita estadual, receita federal. E cuidado com o leão, hein? O leão tá mordendo. O leão é o termo que se usa para falar do imposto de renda lá, da Receita Federal. E finalmente o capitão-mor. O que o capitão faz, professor? O capitão é responsável pela defesa. Lembra na aula que nós fizemos, a passada, a aula 1, que nós falamos sobre o período pré-colonizador, que vinha expedições de outros países aqui para poder levar madeira, atacar as coisas? Pois é, Portugal precisa proteger a terra disso. Então o que ele faz? Ele tem funcionários específicos para isso, que são exatamente os capitães, os encarregados da defesa. Veja que nesse momento aqui, Portugal está comprando a briga. Portugal está dizendo assim, olha, a gente não vai permitir que outro país, que outra nação, que outros povos venham explorar as nossas riquezas. É isso que ele está dizendo. Então o governador-geral veio acompanhado de uma trupe, de um staff, né, que tem como principais trabalhadores, funcionários, aqueles ali. Portanto, se antes você falava em descentralização, agora você fala em centralização, com uma presença mais efetiva do Estado português por aqui. Beleza pura? Tranquilos? Tranquilas? Ótimo. Agora eu tenho novidades para vocês. Sim, eu vou só descer meus marcadores aqui porque eu vou precisar. Eu tenho novidades para vocês? Pois não, professor Goiano, conte a novidade. Adoro ouvir novidade. Calma, meu jovem, já vou contar. Não se apavore, por favor. Não crie pânico. Ô, meu querido e minha querida, você não está criando um modelo administrativo para centralizar? Sim, professor, eu quero centralizar. Então você precisa ter um lugar, uma sede, onde esse governo vai ficar. De acordo? De acordo. Então aqui, ó, é fundada uma cidade especialmente para ser a sede do governo geral. Eles vão desapropriar a Baía de Todos os Santos, que era uma capitania, vai trazer de volta para o estado e vai criar ali na Bahia uma cidade especialmente para ser a capital, para ser a sede do governo geral. Você tem ideia de qual é o nome dessa cidade que eles vão criar para ser a sede? A cidade de São Salvador. Sim, fundação de Salvador, na boa terra da Baía de Todos os Santos, para ser a sede do governo geral.
1549 é a data de fundação de Salvador. Novinho ou não a cidade? Ela vai ser criada para ser a sede, por isso mesmo ela é a primeira capital do Brasil. E foi nossa capital por 200 anos, até 1763, quando muda para o Rio de Janeiro. Está lá a boa terra de Ivete Sangalo, claro, de Claudinha Leite também, porque se fala de uma e não fala da outra, da BO. Eu que não sou fã do gênero já sei disso, né? Então se fala de Vetinha, tem que falar de Claudinha também. Então tá lá a boa terra de Salvador, né? Que já nos brindou com grandes talentos da cultura brasileira, da música popular brasileira, como Caetano Veloso, como Maria Bethânia, como Gal Costa e Companhia Limitada, né? Bahia é riquíssima do ponto de vista cult, sem esquecer de Raul Seixas, sem esquecer da nossa roqueira Pitty, todos vêm da boa terra da Bahia de Todos os Santos. Você viu que eu falei um monte de expoentes culturais sem precisar falar do axé? Nada contra, né? Só para te falar que tem mais coisa na Bahia além de axé music. Lindinhas e lindinhas, então ali é a primeira capital do Brasil? Sim, senhor. Outra coisa que é criada junto com a capital para a sede do governo geral é também o primeiro bispado brasileiro. Para que aqui precisa ter uma explicação. Como assim, Goiânia, o primeiro bispado brasileiro? Até então, o que você tem da Igreja Católica aqui dentro do Brasil? Você tem padres aqui e ali espalhados, né? Dizia inclusive que alguns aí já nem estavam fiéis aos seus juramentos mais, alguns já tinham abandonado a batina e viver no meio dos índios, aquela coisa toda, se encantou pelas índias e pelaquela poligamia toda. Então não havia aqui uma estrutura hierarquizada da Igreja Católica, uma estrutura hierárquica do clero aqui. A coisa era meio solta, se é que você me entende. Com a vinda do governador geral para cá, a Igreja Católica ela se organiza dentro da área colonial. Então você tem aqui a fundação do primeiro bispado brasileiro, primeiramente Salvador, depois vai para Olinda, né? Ou seja, pela primeira vez a Igreja Católica ela se organizava e ela se estruturava sobre o território brasileiro. E aqui, inclusive, eu tenho uma curiosidade para você. O primeiro bispo que foi trazido para o Brasil, o primeiro bispo ele foi bispo de Salvador e tal, e depois ele passou para Olinda, ficou um tempão, entrou em rota de colisão com o Mendes Sá, por conta do filho dele, que era meio bagunceiro e tal, mas isso é outra história. O que eu quero te falar é que esse bispo ele teve um fim trágico. Quando ele foi voltar numa viagem a Portugal, o navio que ele estava naufragou na costa do atual Pernambuco e eles foram capturados pelos índios caraíbas. E ele foi comido num ritual antropofágico. Os índios o comeram, literalmente falando, mataram e comeram as suas partes. Lembrando que a antropofagia não é canibalismo. Canibalismo é se alimentar de carne humana, porque aquilo, sei lá, é como é que eu posso falar? Uma psicopatia sua, doença, qualquer coisa. A antropofagia era uma questão cultural, de achar que se alimentando daquela carne ali você absorvia o conhecimento, a importância, a força daquele seu oponente. Então o bispo foi comido pelos índios caraíbas. Agora vem a parte cômica e trágica. Lembra que eu te falei, né, que eu morei nas cidades com nome ligados à história lá em Tumbiara, que isso me tornou predestinado da aula. Sabe qual era o nome desse bispo? Dom Pero Fernandes Sardinha. Alguém que vem ao mundo com o nome de Sardinha parece que já está predestinado a virar alimento dos nativos. Goiânia, essa foi pai, foi mesmo, reconheço. Queridinhos, a Igreja Católica se organiza. Isso. E por falar em Igreja Católica, eu quero te contar uma coisa. Junto com esse primeiro bispado, a gente teve também a vinda ao Brasil dos missionários jesuítas. Nesse momento aqui na Europa, a Igreja Católica estava perdendo uma legião de fiéis por conta de um evento histórico denominado de Reforma Protestante, iniciada lá por Martinho Lutero em 1517, aqui o pau estava quebrando. E como forma de reação a essa reforma protestante, a esse movimento reformista, a Igreja criou a Contra-Reforma, ou, se preferir, a Reforma Católica. E dentro dessa Contra-Reforma, ou Reforma Católica, ela criou a Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Era um órgão religioso
e militar ao mesmo tempo, que tinha como finalidade desbravar novos territórios em busca de fiéis para a Igreja Católica. E o nome do missionário da Companhia de Jesus era jesuíta. Então os jesuítas vêm para a América nesse contexto. Estava vindo para a América Espanhola também e vem para a América Portuguesa. Aqui chega um cara chamado Manuel de Nóbrega. Depois do Manuel da Nóbrega vai vir o José de Anchieta, vai vir o padre Antônio Vieira, que você vai ouvir falar dele lá na literatura também, com seus famosos sermões. Então esses missionários da igreja, eles vêm para converter os nativos à fé católica. Eles vêm para praticar em território brasileiro aquilo que nós chamamos de catequese, catequização. Então a igreja ela vai começar a ter uma atividade que vai correr parelha com a atividade administrativa, política do Estado português, que é exatamente essa atividade de conversão dos nativos à fé católica. Ô professor, o senhor está querendo dizer então que o catolicismo não era uma escolha nossa? Não, foi uma imposição do europeu. Tanto no caso da América Portuguesa, que somos nós, o Brasil, quanto no caso da América de colonização espanhola. Tudo bem até aqui, moçada? Estou caminhando para o fechamento. Aqui atrás eu contei para vocês que o objetivo ao se criar o governo geral era promover o quê? A centralização. De acordo? Perfeito, professor. Promover a centralização. Certo. O problema é que ela não foi plenamente atingida. Por que não foi? Porque no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho e bem no meio do caminho tinha uma pedra. Sabe quem que eu acabei de recitar? O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. E qual era o obstáculo no caminho da centralização? As câmaras municipais. O que eram as câmaras municipais, professor? Eram órgãos administrativos criados pela própria coroa portuguesa em âmbito local, dentro das vilas, dentro dos municípios, para cuidar de tarefas que eram de interesse daquela comunidade, daquela localidade. Era um órgão administrativo em caráter local, específico, composto pela nata, composto por aqueles homens endinheirados, de posses, né, influentes dentro da igreja, dono de terra, de escravo, e eles eram conhecidos como homens bons. Ah, professor, que fofo! Eram pessoas que faziam caridade, ajudavam o próximo, por isso que eles eram chamados de homens bons? Não. Homens bons porque eles tinham posses, eles tinham possessões, eles tinham condições materiais e eles não exerciam trabalho braçal, eles não exerciam trabalho manual, que nessa época havia muito preconceito com o trabalho braçal. Eram donos de escravos, poceiros de terra, donos de engenho, membros da igreja, elite comerciante, era essa nata que fazia parte ali. Bom, Goiano, mas eu não estou entendendo por que a criação das câmaras municipais, de certa forma, atrapalha a centralização. Eu te explico. É porque, muitas das vezes, as ordens do governador geral não eram obedecidas pela Câmara. O governador dava uma ordem lá e essa ordem não era seguida por eles, porque eles é que viviam o dia a dia. E como a capital era distante do interior, né, então nem sempre a palavra do governador ela valia. E essa queda de braço, esse cabo de guerra, ele vai durar até quando? Até 1642. Por que essa data específica, professor? Lá na frente a gente vai aprender um processo histórico chamado de União Ibérica. É um período em que Espanha e Portugal estiveram unidos sobre a mesma coroa. E depois que Portugal se livrou dessa União Ibérica e voltou a tomar controle da sua própria situação, Portugal criou lá em Lisboa um conselho chamado Conselho Ultramarino. Conselho Ultramarino. Ultra é que está além. Ultramarino, além mar. Então ele criou um conselho lá em Portugal chamado Conselho Ultramarino, Ultramar, que vai enviar para a colônia periodicamente pessoas que vão fiscalizar o trabalho das câmaras. Pessoas que vão vigiar o trabalho das câmaras. São os famosos juízes de fora. Aqueles que vêm para centralizar, para fiscalizar o trabalho dos vereadores. Então, de novo, o governo geral é criado com a proposta de centralizar. Mas essa centralização ela não será plenamente alcançada.
E qual é o fator que atrapalha? As câmaras municipais. Até quando foi isso? Até 42. E por que até 42? Porque a partir de 42, Portugal cria o Conselho Ultramarino e manda para cá fiscais, os chamados juízes de fora, que vai assumir o controle da situação. Beleza? É isso. A gente fecha aqui a parte da administração colonial. No nosso próximo encontro, a gente parte para a parte de economia do período colonial. Prazer estar com você aqui e até a próxima.